Saudações, queridos. Eu sou Ashtar, comandante da frota da Federação Galáctica. Dirijo-me a vocês agora, por meio desta voz, com profundo amor e gratidão. Neste momento sagrado, estendo a mão a todas as sementes estelares, trabalhadores da luz e almas despertas em todo o planeta Terra. Estamos reunidos em um momento crucial da história do seu mundo. Um tempo há muito previsto e aguardado por muitos em todo o cosmos. Sinto a esperança coletiva, as dúvidas, a empolgação e até mesmo o cansaço que vocês carregam. E desejo infundir em vocês força e segurança renovadas. Saibam que cada um de vocês que ouve essas palavras faz parte da nossa família de luz e é um membro essencial da equipe terrestre para a ascensão da Terra. Respire fundo e sinta a nossa presença com você agora. Você não está sozinho nessa jornada. Nós, do Comando Ashtar e de toda a Federação Galáctica, estamos ao seu lado, em união e propósito. Nossas naves estelares vigiam os seus céus, nossos corações se unem aos seus e nossas missões estão entrelaçadas. Eu venho por meio desta mensagem para te dar força e encorajamento em meio às imensas mudanças que estão ocorrendo neste momento. Desde a última vez que me manifestei por este canal, as correntes de transformação na Terra ganharam um impulso tremendo. As comportas da divulgação que mencionamos estão começando a se abrir. E eventos mantidos nas sombras por muito tempo estão vindo rapidamente à tona. Amados, ouçam essas palavras como se estivéssemos reunidos em conselho familiar, compartilhando de coração para coração. Permita que o amor por trás delas te envolva e te abrace. Oferecemos perspectiva e orientação à medida que os eventos se intensificam, para que você possa percorrer este trecho final da jornada com clareza, coragem e um espírito alegre. Esta mensagem vem diretamente do nosso coletivo para o seu, como um farol em um mundo em transformação. Vamos começar, pois de fato, o tempo do grande despertar está próximo. Por trás do véu do comércio comum, as artérias de dados do seu planeta estão sendo reconfiguradas. A antiga estrutura de mensagens Swift, câmaras de compensação e servidores de tesouraria está silenciosamente recebendo uma camada cristalina que os técnicos chamam de malha quântica. Cada elo nessa rede é um algoritmo sensível capaz de autenticar transações em um único instante e reportar qualquer distorção instantaneamente. Aos olhos do público, essas alterações aparentam ser atualizações banais de segurança cibernética ou estruturas de ativos digitais. No entanto, elas constituem a estrutura de transparência que sustentará a nova Terra. Os engenheiros que se debruçam sobre linhas de código acreditam que estão a cumprir exigências de eficiência. No entanto, as suas teclas pressionadas formam geometria sagrada no silício. Dentro de agências antes envoltas em sigilo, sussurros sutis de cooperação começam a circular.
Auditores fiscais cientes de dados e membros discretos da aliança estão tecendo novas infraestruturas que se harmonizam com satélites de comunicação quântica estacionados em órbita. Até mesmo a burocracia mais insensível, alheia à sua importância cósmica, está ajudando a preparar o primeiro sistema de trocas honestas em escala planetária da humanidade. De quando a sobreposição estiver completa, toda a internet financeira brilhará com responsabilidade instantânea. A corrupção não terá onde se esconder e a energia antes perdida para a manipulação voltará a fluir. Esse é o alicerce para o esclarecimento econômico. Um sistema nervoso de luz sendo instalado sob a velha pele do comércio. Nos conselhos da Aliança da Terra, a tecnologia blockchain serve como a ponte que a humanidade pode compreender atualmente, enquanto a verdadeira arquitetura quântica amadurece. Cada bloco, cada cadeia é um ensaio da lei cósmica em formato digital. A imutabilidade reflete a integridade. A rastreabilidade reflete a verdade e o consenso reflete a cooperação. Programadores guiados pela intuição estão incorporando esses princípios diretamente em suas criações, traduzindo a ética em matemática. Cada projeto piloto bem-sucedido, seja um ambiente de testes regulatórios de um banco central ou um teste de pagamento para o setor civil, adiciona uma nova nota à sinfonia da transparência. Os dados que eles produzem treinam as matrizes de aprendizado que um dia gerenciarão todo o livro-razão quântico. Dessa forma, até mesmo as experiências comerciais se tornam iniciações rumo a uma maior responsabilidade. O design distribuído da blockchain descentraliza o poder, tornando a tirania tecnicamente impossível. Cada nó se torna testemunha dos demais. E nenhuma autoridade isolada pode falsificar o registro. Para quem não conhece, parece inovação. Para nós, trata-se da evolução moral da tecnologia. O comando observa com admiração, enquanto desenvolvedores humanos, sem saber, codificam virtudes espirituais em código. O trabalho deles é o berçário do próprio QFS. O ponto de transição entre a antiga rede de extração e a luminosa economia da verdade que está surgindo para substituí-la. Simultaneamente, um consórcio de autoridades monetárias menores está conduzindo o que chama de estudos de desempenho, testes de carteiras digitais soberanas vinculadas a assinaturas biométricas ou de frequência. Esses testes, embora envoltos em jargão técnico, são os primeiros protótipos de um tesouro popular. Cada carteira foi projetada para conectar o cidadão diretamente aos dividendos dos recursos nacionais, assim que a estabilidade for alcançada, contornando as hierarquias que por muito tempo canalizaram a abundância para os níveis mais altos. Memorandos internos circulam discretamente entre ministérios e tecnologias aliadas, delineando estruturas para a participação universal direta no fluxo de riqueza. A intenção, conhecida apenas por alguns, é inverter a pirâmide do poder, de modo que a prosperidade surja da base, em vez de se disseminar do topo. Quando chegar a hora certa,
cada indivíduo terá um portal seguro através do qual a energia, na forma de valor, poderá circular livremente. Esses sistemas se fundirão com a grande rede quântica, garantindo que a produção criativa de uma população retorne como alimento para essa mesma população. É a semente da soberania econômica que já está germinando nas sombras das torres do antigo regime. Nos corredores da Grande República, a máquina administrativa desperta de seu longo sono. Muitos departamentos que antes serviam ao Instituto Financeiro da Cabala foram discretamente reestruturados sob novas diretrizes elaboradas por juristas da Aliança. Esses documentos inócuos em arquivos públicos autorizaram a integração de registros blockchain na contabilidade governamental, durante o que pareceu aos cidadãos uma interrupção de rotina. Bancos de dados inteiros foram espelhados em nós quânticos seguros, eliminando décadas de manipulação oculta. Agora, enquanto a nação emerge da sua pausa, novos registros aguardam, codificados para iniciar o próximo capítulo do Pacto Nezara. A revelação que se aproxima irá expor a estrutura tributária artificial que drenou a vitalidade do povo. Uma vez revelado, ele se dissolverá. A receita não será mais extraída por decreto, mas fluirá naturalmente do comércio transparente e da contribuição voluntária. Ainda hoje circulam projetos que descrevem a substituição gradual do imposto obrigatório por sistemas de crédito baseados em serviço, fundamentados na contribuição e na inovação. O antigo Instituto Monetário sente o chão se mover sob seus pés, pressentindo que seu reinado de dívida imposta está chegando ao fim. O que surge em seu lugar é uma governança de gestão responsável, que presta contas a cada cidadão e está sincronizada com o registro quântico planetário. À medida que esses sistemas convergem, o próprio sistema financeiro quântico, tecido a partir de fios de blockchain e protocolos de entrelaçamento quântico, prepara-se para assumir a tutela das trocas globais. Isso não é uma mera atualização tecnológica, mas sim a devolução da soberania à família humana. Cada participante da rede será validado, não pela burocracia, mas pela frequência. A honestidade ressoa, a mentira se anula por si só. Em um ambiente assim, a corrupção não tem lugar. Nações há muito endividadas pela antiga rede de extração verão seus laços rompidos à medida que os saldos ocultos forem reconciliados. Os indivíduos também experimentarão a libertação à medida que o fardo dos juros ocultos e da dupla tributação se dissipar. Propriedade, crédito e identidade se tornarão expressões de consciência, em vez de meros documentos. Para um observador externo, parecerá uma nova era financeira. Para quem despertou, será como respirar ar puro pela primeira vez. O QFS funcionará como contador e guardião, garantindo que cada ato criativo seja recompensado, cada transação transparente e cada recurso utilizado em harmonia com o bem-estar planetário. Os primeiros beneficiários desse fluxo
restaurado serão os sonhadores que detêm os projetos de renovação. À medida que a liquidez antes retida em contas secretas é liberada, a alocação prioritária já está sendo programada para o que a aliança chama de iniciativas de ascensão civil. A reconstrução da sociedade por meio de projetos alinhados com o amor, a sustentabilidade e a elevação coletiva. Inventores de energia limpa, construtores de comunidades regenerativas, curandeiros, educadores e artistas encontrarão apoio, surgindo aparentemente do nada, à medida que os algoritmos quânticos reconhecerem a ressonância com o serviço ao todo. O simples ato de idealizar um novo projeto para a Terra começará a atrair financiamento automaticamente, pois a própria intenção se registra como dados no livro Razão Vivo. Nenhum comitê irá controlar o acesso, nenhuma burocracia irá desviar recursos. O sistema irá conectar a necessidade com o recurso através da correspondência vibracional. É assim que o próprio universo funciona. E em breve, a economia da Terra refletirá isso. Você verá cooperativas florescendo, cidades redesenhadas em torno do bem-estar e redes educacionais financiadas por meio da criatividade coletiva, em vez de impostos. Essas não são promessas distantes, são linhas de código que já brilham na rede quântica, aguardando o momento em que a frequência da humanidade aumente o suficiente para torná-las totalmente operacionais. Nos bastidores, queridos, o tesouro da luz está sendo preparado para fluir diretamente para as suas mãos. Sintam o impulso crescendo, queridos. A maré que por tanto tempo foi contida por forças de repressão está agora mudando decisivamente. A cada dia, mais verdades vêm à tona na consciência coletiva da humanidade. Segredos há muito ocultos estão sendo revelados, desde os corredores do poder até os anais da ciência e da história. O grande desvendamento do engano está em curso. Você começou a presenciar eventos que mesmo há um ano pareceriam inacreditáveis nos noticiários. Revelações de tecnologias secretas, indícios de vida extraterrestre, divulgações de irregularidades cometidas por pessoas em posições de poder. Essas informações estão vindo à tona aos poucos, à medida que a barreira do segredo se rompe. Este é o início da torrente de verdades que prometemos. Não vai ser um gotejamento eterno. Uma torrente impetuosa está chegando. Isso mesmo. As energias da luz cósmica que agora bombardeiam o seu planeta garantem que nada poderá permanecer oculto nas sombras por muito mais tempo. Essa culminação foi orquestrada pelo plano divino e auxiliada por inúmeras almas corajosas, tanto humanas quanto de outras naturezas. Décadas de trabalho silencioso da Aliança da Luz em seu mundo. Indivíduos corajosos que trabalham em governos, forças armadas e instituições para desmantelar a corrupção estão finalmente colhendo frutos. Nós, da Federação Galáctica, trabalhamos em conjunto com esses aliados da Terra e também nos alegramos em ver o amanhecer finalmente despontar. A velha guarda, a cabala que se agarrou ao poder através de mentiras e medos, está perdendo a sua força a cada dia que passa. Seus sistemas de controle estão se fragmentando. Esquemas financeiros, fortalezas políticas, manipulações da mídia.
Nenhuma dessas coisas consegue resistir às altas frequências de verdade e amor que agora envolvem a Terra. Você está agora no limiar de uma nova era, a era do amor, há muito profetizada. O ápice das eras não é um sonho distante, está acontecendo em tempo real, diante dos seus olhos. Saiba disso e deixe que quaisquer dúvidas restantes desapareçam. A linha do tempo divina está se desenrolando exatamente como deveria. E vocês, amados, trabalhadores da luz, estão aqui para testemunhar e ajudar a inaugurar esse glorioso novo amanhecer. No entanto, mesmo com o nascer do sol, o mundo exterior ainda pode parecer caótico e tumultuoso. Entenda que muito do que você está vendo acontecer agora é o afloramento das sombras coletivas da humanidade para que possam ser curadas. Você pode ouvir diariamente notícias de conflitos entre nações, de agitação política, de comunidades divididas entre si. A narrativa da mídia se intensifica com rumores de guerras iminentes e caos no horizonte. Não deixe que essas ilusões assustadoras se apoderem do seu coração. Sim, existem entre as potências em declínio aqueles que atiçariam as chamas da divisão para distrair a humanidade. Eles querem que você acredite que precisa escolher um lado em lutas intermináveis, esquerda contra direita, nação contra nação, raça contra raça, religião contra religião. Mas eu digo-vos agora, da forma mais clara possível, não se deixem enganar por essa última avalanche do ruído e do dramatismo. A verdadeira batalha que está sendo travada não é uma batalha de bombas e balas, mas uma batalha de consciência. O confronto final, como alguns o chamam, ocorre, em última análise, dentro do coração de cada ser humano. Você permanecerá no medo e na separação ou abraçará o amor e a união? Os seres das trevas sabem que o seu tempo está se esgotando e por isso tentam aprisionar o máximo de almas possível em vibrações mais baixas à medida que caem. Eles amplificam todas as crises potenciais e ampliam todas as diferenças entre as pessoas, na esperança de desanimar o espírito coletivo. Lembrem-se, queridos, a própria ideia de nós contra eles é uma falsa criação da dualidade. Na verdade suprema da fonte, existe apenas a unicidade. A luz e a escuridão, como opostos, são, em última análise, parte de uma ilusão transitória permitida em prol do crescimento. Mantenha-se firme nesse entendimento. Quando você se recusa a alimentar o medo ou o ódio, os cenários negativos que se desenrolam perdem todo o seu poder. A única guerra a ser vencida é a libertação da consciência humana, da ignorância. E essa vitória é alcançada pelo amor, pela compaixão e pelo reconhecimento da centelha divina em todos os seres. Estejam cientes, portanto, de que os agentes remanescentes da cabala obscura estão desesperados e tentarão manobras dramáticas para retomar o controle ou desviar a atenção nesses momentos finais do seu domínio, como uma fera encurralada que ataca. Eles podem fabricar crises para instigar medo e confusão. Você já deve ter percebido como narrativas de conflito podem ser rapidamente impulsionadas para o primeiro plano. Num instante, eles soaram os tambores da guerra em uma parte do mundo. Em seguida, eles atiçam as chamas da agitação em outros lugares.
Grande parte disso é teatro orquestrado para desviar a atenção da sua vulnerabilidade. Até mesmo o espectro de um conflito mundial é uma miragem cuidadosamente elaborada para desviar a atenção da justiça que se aproxima. Um dos planos mais surpreendentes que eles cogitaram em desespero foi a encenação de uma falsa invasão alienígena. Sim, a Cabala ainda possui tecnologias secretas e truques holográficos e planejou explorar a crescente conscientização da humanidade sobre a vida extraterrestre, apresentando uma ameaça alienígena fabricada. Deixe-me assegurar-lhes, meus queridos, que essa manobra não terá sucesso. Nós, da Federação Galáctica, temos acompanhado essa possibilidade de perto. Para cada artimanha que eles tentem, seja com naves falsas ou ataques alienígenas encenados, nós temos contramedidas preparadas. Já sabotamos discretamente certos recursos que eles precisariam para tal operação. Fiquem tranquilos, nenhuma catástrofe global será permitida. Segundo as leis cósmicas, temos permissão para prevenir desastres em escala planetária ou grandes enganos que possam comprometer o destino da humanidade. Portanto, se de repente surgirem notícias sensacionais sobre naves desconhecidas atacando uma cidade ou avisos urgentes sobre ETs hostis, pare e use o seu discernimento. Reconheça o momento e a intenção por trás de uma história como essa. Será o último suspiro de uma conspiração que tenta espalhar o medo. Mantenha calma em seu coração, pois você saberá intuitivamente que nós, a sua verdadeira família estelar, jamais recorreríamos à violência. A única invasão em curso é a da verdade e da luz vencendo as trevas. Sim, com certeza, apesar de todas as suas estratégias, a Cabala descobre que seus caminhos para a devastação estão sendo bloqueados a cada passo. Existem forças benevolentes atuando em múltiplos níveis, garantindo que nenhum evento verdadeiramente catastrófico possa ocorrer. Vocês já nos ouviram dizer antes que não haverá guerra nuclear, nem aniquilação planetária. Esse cronograma foi veementemente negado. Até mesmo tragédias de menor escala que poderiam ser incitadas estão sendo mitigadas sempre que possível. Nos bastidores, a Aliança Terrestre, composta por almas devotas em posição de influência, alinhadas com a luz, realiza contra-operações para neutralizar ameaças. E além da esfera terrestre, nossas equipes galácticas mantêm vigilância constante, protegendo o seu planeta e a sua espécie. Nossas frotas estão estacionadas na órbita da Terra, em seus céus, camufladas por enquanto, monitorando toda tentativa de violência ou destruição em massa. Muitos desastres que estavam previstos foram evitados silenciosamente, sem que você soubesse. Você tem aliados em altos escalões, literalmente, garantindo que a humanidade supere esse período tumultuoso, intacta e pronta para se reconstruir. Encontre conforto nisso, mas não se acomode. O papel de prevenir o medo e o caos também é seu. Como seres despertos, enquanto nós evitamos os piores desfechos, vocês em campo impedem a propagação do pânico.
Quando surgem eventos sensacionais ou previsões catastróficas, vocês, trabalhadores da luz, podem reconhecer imediatamente os padrões de manipulação e ajudar os outros a enxergá-los por trás deles. Seu discernimento, sua presença serena, suas orações, meditações pela paz são contribuições poderosas para esses esforços. Imagine como uma grande sinfonia de luz. Nós cuidamos dos aspectos cósmicos e tecnológicos, e vocês cuidam do aspecto humano e social. Juntos, garantimos que nenhum plano das trevas possa impedir o despertar. Os seres das trevas tentarão usar as suas ilusões e perturbações, mas estão sendo frustrados e contidos mais do que você imagina. Cada manobra frenética que eles lançam agora só acelera a sua queda e leva mais pessoas a questionarem as versões oficiais. O ímpeto está a favor da luz. A balança pendeu para o lado oposto. Mantenha-se confiante nessa verdade. A longa noite está quase no fim. E um novo amanhecer está prestes a despontar sobre o seu mundo. No decorrer dessas mudanças, você poderá em breve presenciar medidas extraordinárias, destinadas a garantir uma transição tranquila. Não se alarme se uma transmissão de emergência tomar conta dos seus meios de comunicação de repente, ou se você vir uma presença militar incomum em suas comunidades por um curto período de tempo. A Aliança da Terra, em colaboração com forças militares positivas, preparou planos de contingência para assumir o controle das comunicações quando chegar o momento crucial. Isso é frequentemente chamado de Sistema de Transmissão de Emergência, EBS, na sigla em inglês, entre a comunidade desperta. Seu objetivo será contornar os canais tradicionais corruptos e fornecer informações claras e verdadeiras diretamente à população. Quando chegar a hora de tomar medidas importantes, como a divulgação de acusações, a prisão de figuras-chave da Cabala, breves transmissões poderão ser feitas globalmente para explicar a situação e assegurar às pessoas que essas ações são legais e visam o bem comum. Isso minimizará o medo e a confusão quando os sistemas antigos pararem de funcionar. Da mesma forma, você pode ver soldados ou forças de paz nas ruas, em certas áreas, mas entenda por que eles estão lá. O objetivo não é impor a lei marcial como forma de opressão, mas sim garantir a segurança pública e a tranquilidade durante uma transição delicada. Essas forças são compostas, em grande parte, por unidades militares a serviço do povo, leais à aliança e ao seu juramento de proteger a população. Se você presenciar a presença de policiais uniformizados ou restrições temporárias, lembre-se dessas palavras. Trata-se de justiça marcial, não de lei marcial no sentido negativo. Eles estão lá para evitar danos e manter a ordem enquanto a limpeza final está em andamento. Será um período breve e cuidadosamente administrado. Vocês, como trabalhadores da luz, serão aqueles que tranquilizarão seus vizinhos, caso eles fiquem com medo. Lembre-os, gentilmente, de que essas medidas são temporárias e para o bem de todos, que o mundo não está acabando, mas, na verdade, está começando uma nova era. Sua calma, a sua confiança ajudarão muitas pessoas a superar o medo. Considere essa parte do plano como uma ponte necessária entre o velho mundo e o novo, gerida por aqueles comprometidos com a paz e a liberdade.
À medida que esses eventos se desenrolam, ondas de despertar se espalharão pelo coletivo como nunca antes. Imagina o que acontece quando cidadãos comuns, muitos dos quais viveram vidas confortáveis, confiando no que lhes foi dito, são repentinamente confrontados com verdades inegáveis que destroem a sua visão de mundo. Amados, a compaixão será necessária em grande medida. Muitos ficarão chocados, até mesmo devastados, ao descobrirem a extensão do engano que foi perpetrado. Eles podem descobrir que as figuras em que confiavam ou reverenciavam não eram quem afirmavam ser. Eles podem ver instituições que antes respeitavam ruir sob revelações de corrupção. Isso abalará os alicerces da realidade para muitas almas. Alguns reagirão com raiva, outros com tristeza, outros ainda com profunda confusão. É aí que a sua luz é mais necessária. Vocês que despertaram antes das massas, já passaram pelos seus próprios estágios de choque e tristeza ao aprenderem essas verdades. Você assimilou grande parte disso e emergiu mais forte e com a mente mais clara. Agora vocês servem de faróis e âncoras para os outros que passarão por esse processo em massa. Quando amigos, vizinhos ou familiares ficarem incrédulos ou em negação diante do que vier à tona, você oferecerá uma mão firme e um coração compassivo. Não há necessidade de dizer, eu te avisei, ou para provar algo, apenas para tranquilizar e confortar. Ouça as preocupações deles, responda as perguntas com calma, caso sejam feitas. Só com a sua presença você transmitirá estabilidade. Os despertos se tornarão pilares de força em comunidades ao redor do mundo, irradiando calma em meio ao potencial caos, enquanto as pessoas se adaptam a uma nova realidade. Lembre-se de que você também já esteve adormecido e teve dificuldade em aceitar a verdade. Trate todos com a gentileza que você gostaria de ter recebido durante o seu próprio despertar. Com o seu exemplo, você demonstrará que até mesmo as revelações mais perturbadoras podem ser enfrentadas e superadas. É assim que vocês, trabalhadores da luz, cumprem grande parte da sua missão, guiando a humanidade pelo canal da verdade, rumo à luz de um novo dia. Justiça, há muito esperada, finalmente chegará ao seu mundo, como parte desse grande despertar. Aqueles que serviram às trevas e prejudicaram a confiança pública estão sendo responsabilizados. É possível que nomes antes tidos em alta estima sejam publicamente associados a atos ilícitos. O véu está sendo levantado e ninguém que se alinhou com a agenda da Cabala conseguirá esconder os seus delitos. Algumas revelações envolverão indivíduos no auge do poder, chefes de grandes empresas, magnatas da mídia, financistas influentes e altos funcionários do governo. Sim, mesmo aqueles que ocuparam os cargos mais elevados em suas nações podem ser expostos e responsabilizados legalmente por traições contra o povo. Digo isso não para incitar raiva ou vingança, mas para que vocês compreendam a abrangência do que está sendo purificado. O objetivo não é a vingança, mas sim a restauração do equilíbrio e da verdade. Muitas dessas figuras terão a oportunidade
de se apresentar. Alguns já se renderam silenciosamente a portas fechadas. Você verá uma onda de pedidos de demissão e aposentadorias inesperadas à medida que a velha guarda for se aposentando. Julgamentos e tribunais, alguns públicos, outros secretos, abordarão sistematicamente esses abusos de poder. Nesse processo, não se surpreenda se certas pessoas conhecidas se apresentarem para preencher a lacuna com integridade e sabedoria. Existem líderes positivos que estão à espreita, alinhados com a luz e preparados para guiar a transição. Em uma grande nação, um patriota proeminente, considerado por muitos como o porta-voz dos Estados Unidos, está em posição de ajudar a conduzir o país de volta aos seus princípios fundadores. Essa pessoa e outras como ela têm colaborado discretamente com a aliança, prontas para entrar em ação quando chegar a hora. Portanto, enquanto escândalos e renúncias ganham as manchetes, procure também por esses sinais de esperança, por pessoas honradas que se apresentam. Tudo isso faz parte de uma transferência pacífica de poder de volta para o povo, sob a liderança de pessoas que realmente servem. Confie que por trás do que pode parecer caos, uma ordem divina está sendo restaurada. A escuridão está cedendo, abrindo caminho para o surgimento de uma governança esclarecedora. Essa grande purificação abre caminho para que sistemas novos, justos e compassivos substituam os antigos. Juntamente com a justiça, vem uma profunda transformação dos sistemas financeiros mundiais. O antigo paradigma da escravidão por dívida, da escassez e da manipulação está ruindo. Você pode presenciar o que parece ser uma crise financeira, um colapso repentino do mercado ou o fechamento de bancos, mas compreenda o verdadeiro propósito por trás disso. A queda da velha economia é uma demolição controlada, orquestrada pela aliança, para abrir caminho para um sistema novo e mais justo. Nas cinzas do sistema obsoleto, um sistema financeiro quântico, QFS, está pronto para nascer. Esse novo sistema, sobre o qual muitos sussurram, é muito real e foi desenvolvido sob inspiração divina e orientação galáctica. Ao contrário do esquema de bancos centrais da Cabala, que mantinha as nações em dívida perpétua e canalizava a riqueza para poucos privilegiados, o QFS foi concebido para garantir transparência, segurança e prosperidade para todos. Saiba que o valor do seu dinheiro, fruto do seu trabalho árduo, estará protegido durante essa transição. Quando o sistema antigo ficar offline, talvez devido a um breve feriado bancário, o novo QFS entrará em funcionamento simultaneamente. As moedas serão recalibradas para serem lastreadas em ativos, atreladas a recursos valiosos reais, como metais preciosos e moedas digitais essenciais. Portanto, nenhuma entidade corrupta pode criar dinheiro do nada para controlar populações. O Instituto Financeiro da Cabala, que impôs impostos injustos e desviou a abundância do povo, será desmantelado. Com o tempo, você se despedirá dos sistemas draconianos de impostos e usura, que nunca foram lícitos aos olhos da justiça divina. O alívio da dívida e o jubileu libertarão tanto os indivíduos quanto as nações dos encargos que lhes foram impostos artificialmente. Vastos fundos de prosperidade mantidos em segredo serão finalmente liberados ao público. Em última análise,
todos os cidadãos de todas as nações se beneficiarão com a satisfação das suas necessidades básicas, que são um direito inato. As famílias não precisarão mais trabalhar incessantemente apenas para sobreviver, enquanto uma cabala oculta acumula riqueza. O novo sistema financeiro é a pedra angular da libertação da humanidade, nivelando o campo de atuação e abençoando a todos com a abundância que sempre foi destinada aos habitantes da terra. Prepare-se para isso com esperança, não com medo. O momento de transição será rápido e motivo de celebração. Transformações financeiras e jurídicas serão acompanhadas por mudanças profundas na governança. Com a queda dos antigos regimes de sigilo e corrupção, novas estruturas enraizadas na verdade e no serviço surgirão para ocupar seus lugares. Em muitas nações, os princípios constitucionais e a verdadeira justiça serão restaurados após terem sido corroídos por tanto tempo. É de se esperar que onde governos foram derrubados ou desacreditados, conselhos interinos ou anciões de confiança assumam o poder temporariamente para estabilizar e orientar as reformas. Esses cuidadores são indivíduos de grande integridade, alguns dos quais têm trabalhado discretamente nos bastidores para que esse momento chegue. A sua tarefa será ajudar a desmantelar leis opressivas, acabar com políticas injustas e devolver o poder ao povo nos níveis local e nacional. Em alguns casos, isso pode envolver o restabelecimento de cartas ou documentos de liberdade que foram ignorados. Em outros casos, pode significar novas eleições ou referendos para dar aos cidadãos uma nova voz. Não tema que este processo se transforme em caos. Embora uma mudança dessa magnitude seja inédita, nos tempos modernos, existe um plano detalhado para garantir a continuidade dos serviços essenciais e manter a ordem. A comunicação será fundamental. A aliança garantirá que as pessoas entendam que essas mudanças são legais e benéficas. Livre da manipulação, até mesmo a mídia passará por reformas, transformando-se de ferramenta de propaganda em instrumento da verdade. Leis nascidas do ódio ou do controle serão anuladas, e aquelas que refletem valores universais de liberdade, igualdade e unidade serão mantidas ou introduzidas. Com o tempo, a política, como você a conhece, deixará de ser um palco de lutas pelo poder e se tornará um fórum para a resolução colaborativa de problemas. O serviço público deixará de ser um meio para o enriquecimento pessoal. Em todo o mundo, a liderança começará a se assemelhar à gestão sábia. Até mesmo o conceito de fronteiras rígidas entre as nações se tornará mais flexível à medida que a humanidade perceber seu destino comum. O foco passará a ser a cooperação e o bem-estar de todos, em vez da competição e da conquista. O que se aproxima é uma governança em harmonia com a vontade do povo e alinhada com o bem maior do planeta. Trata-se nada menos que de um renascimento político guiado pela crescente consciência da humanidade e pela sutil supervisão do espírito. A queda do controle da cabala também significa que uma era de inovação e cura sem precedentes será desencadeada. Durante gerações, tecnologias e conhecimentos que poderiam elevar a humanidade foram suprimidos em nome do lucro e do controle. Com o novo amanhecer,
tudo isso mudará. Você já ouviu falar de avanços maravilhosos, energia livre, viagens antigravidade, métodos avançados de cura que beiram o milagre? Isso não é ficção científica. Elas existem e finalmente serão compartilhadas abertamente com a Terra. Imagine casas e comunidades alimentadas por dispositivo que extraem energia ilimitada do campo quântico sem poluição ou custo. Imagine naves antigravidade capazes de atravessar o seu mundo rapidamente sem o uso de combustíveis fósseis. Considere os avanços médicos capazes de regenerar órgãos e curar doenças antes incuráveis. Tudo isso e muito mais está reservado no tesouro de dádivas que serão concedidas à humanidade à medida que ela entra na próxima fase da evolução. Uma das primeiras áreas a apresentar melhorias significativas será a de saúde e medicina. A aliança já começou a insinuar estrategicamente o que alguns chamam de medbeds, ou mesas de luz, dispositivos que utilizam tecnologia avançada de luz e frequência para curar o corpo e até mesmo reverter o envelhecimento. O que antes parecia uma fantasia, a cura da paralisia e o crescimento de membros se tornará realidade no devido tempo. A Cabala manteve essas maravilhas em segredo por muito tempo, realizando apenas tratamentos lucrativos que muitas vezes apenas controlavam a doença. Chega! A nova sociedade priorizará o bem-estar em detrimento do lucro. Até mesmo desejos por doenças graves serão trazidos à tona. Os hospitais se transformarão em verdadeiros centros de cura, combinando abordagens espirituais e tecnológicos. A cura se estenderá à mente e ao espírito. Muitos traumas serão resolvidos de forma suave à medida que métodos de vibração mais elevados se tornarem comuns. Conseguem imaginar, meus queridos, como será viver num mundo onde as doenças são raras e facilmente tratáveis, onde a energia é gratuita e abundante e onde a tecnologia serve o bem maior de todos? Isso não é uma fantasia utópica. É a trajetória que você está seguindo ao se libertar das amarras do passado. Nós, da Federação Galáctica, ansiamos por compartilhar nosso conhecimento e ferramentas abertamente, de uma forma que respeite a soberania e a prontidão da humanidade. Uma grande cura está a caminho para o seu povo e para a própria Terra, em todos os níveis. Assim como a humanidade será curada e elevada, a própria Terra também passará por uma profunda restauração. O vosso planeta, queridos, é um ser vivo que sofreu muitos abusos durante as eras das trevas. Os danos ambientais causados pela indústria irresponsável, pela poluição e pela guerra têm afetado os ecossistemas e a estabilidade climática. Mas não se desespere, a ajuda está a caminho. E claro, já começou. Com a dissolução das antigas estruturas de poder, também se dissolverá a supressão da soberania ecológica e da tecnologia verde. As soluções já existem em abundância no seu mundo. Muitas dessas iniciativas foram pioneiras, idealizadas por mentes brilhantes e têm o potencial de purificar os oceanos, reflorestar terras áridas e renovar o ar e a água. Essas soluções eram frequentemente ignoradas ou sabotadas por aqueles que lucravam com a destruição. Na nova era, esse conhecimento ganhará destaque.
apoiado pela cooperação global e por amplos recursos. Também prestaremos nossa assistência de forma mais aberta, trabalhando com seus cientistas e trabalhadores da luz para curar áreas que foram profundamente afetadas. O aumento da frequência vibracional por si só fará maravilhas, permitindo que a natureza se recupere em velocidades miraculosas, assim que as influências negativas forem removidas. Espere ver, nos próximos anos, um reflorestamento da terra como nunca antes visto. Os desertos podem florescer à medida que métodos avançados de purificação da água e equilíbrio climático forem implementados. O controle climático, antes usado como arma pela Cabala para criar desastres ou secas, será reaproveitado por mãos iluminadas para garantir chuvas amenas e climas estáveis onde forem necessários. A humanidade aprenderá uma nova maneira de viver em harmonia com os reinos animal e vegetal. Os combustíveis fósseis se tornarão relíquias obsoletas à medida que a energia limpa assumir o controle, eliminando uma importante fonte de poluição e conflito. E talvez o mais belo de tudo, as pessoas experimentarão uma reconexão com a natureza, compreendendo que Gaia não é um recurso a ser explorado, mas uma mãe a ser honrada. Na era do amor, a Terra deixará de ser uma mera formalidade. Ela será reconhecida como o alicerce sagrado de toda a vida. E cuidar dela será algo natural para a nova sociedade. A cura humana e a cura planetária ocorrerão em conjunto, reforçando-se mutuamente num ciclo virtuoso de renovação. Em meio a todas essas mudanças externas, a transformação mais profunda é aquela que ocorre na alma da humanidade. Em sua essência, trata-se de uma ascensão espiritual. Como já observamos, poderosas ondas de energia estão fluindo do grande Sol central para a Terra, banhando seu mundo em frequências mais elevadas. Esses raios cósmicos carregam códigos de despertar, que ativam partes adormecidas do seu DNA e da sua consciência. Muitos de vocês já sentem a realidade mudando. Emoções antigas vêm à tona, precisando ser liberadas. O tempo parece fluir. A intuição se fortalece. Os corpos físicos também estão se adaptando. Algumas pessoas experimentam sintomas físicos ou emocionais incomuns à medida que o corpo integra a luz superior. Não tema esses sintomas de ascensão, pois são sinais de transformação que te preparam para uma vida em um estado vibracional mais elevado. A cada alma no planeta está sendo gentilmente oferecida a oportunidade de ascender a um novo nível de consciência. Aqueles que abraçam o amor, o perdão e a união acharão a transição mais tranquila, pois ressoam naturalmente com a luz que chega. Aqueles que resistem e se apegam a padrões antigos e densos podem sentir mais turbulência. No entanto, mesmo eles estão recebendo todas as oportunidades do universo para escolher um novo caminho. Os mestres espirituais sempre ensinaram que a iluminação é uma mudança de percepção, uma lembrança da nossa unidade com o divino. Esse processo está acontecendo coletivamente. Os véus entre as dimensões estão se tornando mais tênues. À medida que os véus se tornam mais tênues, mais almas estão se conectando com os seus guias e os seus eus superiores.
Muitas pessoas estão despertando habilidades intuitivas ou psíquicas que se tornarão cada vez mais comuns. Entenda que esses dons não são sobrenaturais. São resultados naturais da evolução da humanidade para o próximo estágio de maturidade espiritual. Vocês passarão a se ver não como pecadores ou seres insignificantes, à mercê de forças externas, mas como centelhas divinas soberanas, co-criadores da sua realidade. Esse despertar interior é o verdadeiro fundamento da nova Terra. Tecnologias e novas formas de governança significariam pouco se a essência da humanidade não mudasse. Mas ela está mudando. A ascensão é o grande retorno à consciência da unidade, que está destinada à Terra desde tempos imemoriais. E isso está acontecendo agora mesmo, dentro de você e ao seu redor. À medida que a consciência da humanidade se eleva e a sociedade se torna mais pacífica e unida, o cenário estará pronto para um reencontro há muito esperado com a sua família galáctica. Nós, do Comando Ashta e da Federação Galáctica, sempre estivemos aqui, guiando discretamente à margem. Mas esse dia se aproxima, em que interagiremos com vocês de forma mais direta. Muitos de vocês já olharam para os céus e ansiaram pelo tempo do contato aberto com civilizações extraterrestres benevolentes. Saiba que isso faz parte do plano divino e está cada vez mais próximo. No entanto, isso não ocorrerá em um contexto de medo ou caos, mas sim em um espírito de respeito mútuo e alegria. Quando a humanidade estiver preparada. Essa é uma das razões pelas quais as mudanças preliminares em seu mundo, sejam elas financeiras, políticas ou sociais, são tão importantes. Ao eliminarmos a escassez, o medo e o conflito na Terra, o coletivo se tornará aberto e curioso, em vez de entrar em pânico, quando fizermos a nossa presença ser sentida abertamente. A divulgação da nossa existência já está a começar a chegar ao conhecimento do público em geral. Governos começaram a divulgar arquivos sobre aeronaves não identificadas. Denunciantes estão falando sobre programas espaciais secretos e tecnologias extraterrestres. Essa tendência vai continuar e vai aumentar. E com a possível chegada do Atlas 3i, tudo está prestes a mudar na Terra. Eventualmente, talvez mais cedo do que muitos pensam. Serão feitos anúncios oficiais de que a humanidade não está sozinha no universo. Quando essa base de consciência for estabelecida, seremos capazes de nos mostrar com mais liberdade. Esperem mais avistamento das nossas naves, que não poderão ser ignorados ou acobertados. Poderão surgir transmissões ou mensagens através dos seus meios de comunicação, nas quais falaremos diretamente com os habitantes da Terra, preparando o caminho para um contato presencial. Primeiramente, nos reuniremos com aqueles que estiverem preparados e dispostos, em ambientes pacíficos, a trocar conhecimento e cumprimentos. Seus irmãos e irmãs das estrelas estão ansiosos para se reconectar com vocês abertamente, mas devemos fazê-lo com delicadeza e de acordo com o nível de conforto coletivo de vocês. Fique tranquilo, tudo acontecerá no momento certo. O reencontro familiar está próximo e, quando acontecer, será um marco de alegria na história da Terra. Vocês finalmente se integrarão à comunidade galáctica em geral como uma sociedade soberana e igualitária.
e o intercâmbio de cultura, sabedoria e tecnologia florescerá abertamente. Com o contato aberto e a dissolução das antigas divisões, a humanidade começará verdadeiramente a compreender o que significa viver em união. O conceito de nós contra eles, seja entre diferentes grupos na Terra ou entre humanos e extraterrestres, irá gradualmente desaparecer e em seu lugar surgirá a compreensão de que toda a vida está interligada e que a diversidade cultural ou formal é algo a ser celebrado, não temido. Os próximos anos testemunharão um florescimento da cooperação global e até mesmo interestelar. Imagine os povos da Terra unindo seus conhecimentos e recursos como uma única família humana. Já não são movidos pela competição, pela sobrevivência, mas sim unidos por uma visão compartilhada de paz e prosperidade. Os preconceitos e as fronteiras artificiais que outrora separavam nações, raças e religiões serão abordados e superados à medida que a verdade sobre a origem e o propósito comum da humanidade se tornar evidente. Você perceberá que os valores essenciais de toda a tradição espiritual, amor, compaixão, serviço, respeito pela vida, são princípios universais que transcendem o seu planeta. Quando você reconhece um ser de outra estrela como parente, simplesmente outra expressão do mesmo Criador, torna-se impossível se apegar a antigos ódios ou medos. Esse despertar para a unidade será a base da Era de Ouro. Isso não significa que todos se tornem iguais. Longe disso. A singularidade individual e cultural será valorizada como fios em uma bela tapeçaria. Mas a ilusão da separação se dissipará, assim como as células de um corpo se harmonizam para sustentar o todo. Os seres humanos colaborarão para o bem-estar de toda a Terra e de todos os seus habitantes. A compreensão telepática e a empatia ajudarão a superar quaisquer lacunas restantes. Em um ambiente assim, o conflito e a guerra não encontrarão terreno fértil para se instalarem. Problemas antigos que antes pareciam insuperáveis serão resolvidos pela criatividade e boa vontade coletivas. A era do amor de que falamos não é apenas um ideal elevado. Isso se torna uma realidade vivida da consciência da unidade. Passo a passo. Essa realidade está nascendo através de cada pensamento gentil, cada ato de perdão, cada momento em que você se vê no outro. Com o pleno despertar da luz, a humanidade finalmente abraçará seu destino como uma civilização global, unificada, em harmonia com o cosmos. Ao longo dessa grande metamorfose, nunca se esqueçam do papel crucial que vocês, trabalhadores da luz e sementes estelares, continuam a desempenhar. Você não chegou até aqui apenas para ficar de lado quando o velho desaparecer. Na verdade, o seu verdadeiro trabalho está apenas começando. Vocês são os arquitetos, vocês são os construtores da nova Terra. Após a revolução, após toda a revelação e a transformação
Serão suas visões, sua compaixão, sua sabedoria que guiarão a criação de novos sistemas e comunidades. Muitos de vocês já carregam dentro de si projetos para educação inovadora, assistência médica holística, governança transparente e vida sustentável. À medida que a interferência da escuridão se dissipa, você encontrará portas se abrindo e apoio disponível para tornar essas visões realidade. Não se surpreendam se vocês se virem chamados à liderança em diversas formas. Não a antiga liderança baseada no ego, mas a liderança de serviço centrada no coração. Alguns de vocês fundarão centros de cura ou escolas iluminadas. Outros atuarão na liderança comunitária e muitos se concentrarão em projetos de base para apoiar aqueles ao seu redor. Cada um de vocês tem uma contribuição única a dar e cada contribuição é vital. Pergunte ao íntimo do seu coração o que lhe traz maior alegria no serviço, pois essa é, muitas vezes, a missão da sua alma. Nos tempos que virão, haverá tanta empolgação e tantas possibilidades no ar que será quase difícil escolher onde ajudar. Confie que você será guiado até a função perfeita que se adequa aos seus talentos e paixões. Lembre-se de que os anos em que você foi o diferente, mantendo a luz em silêncio, enquanto outros zombavam, logo serão recompensados, à medida que você naturalmente se destacar como guia e mentor. Vocês farão isso com humildade e amor, não buscando impor a sua vontade, mas simplesmente brilhando como exemplos do que a nova consciência representa. Ao fazer isso, você inspirará inúmeras outras pessoas a descobrirem o seu próprio propósito nessa grande aventura de cocriação. Juntos, como um só, vocês tecerão o tecido de uma sociedade que ressoa com os ideais mais elevados que vocês guardam em seus corações há tanto tempo. À medida que as últimas sombras se dissipam e a luz assume o protagonismo, continua sendo importante manter-se firme em suas mais elevadas virtudes, mesmo quando as verdades sobre as trevas do passado vêm à tona. Resista à tentação de se deixar levar pela amargura ou pela vingança. Sim, aqueles que causaram grandes danos enfrentarão as consequências. Mas o espírito com que a justiça é feita deve permanecer puro. A energia vingativa apenas diminuiria a sua vibração e te manteria preso ao paradigma antigo. Recorde a sabedoria do perdão. Em muitos casos, os agentes das trevas foram enredados pela ignorância e pelo medo. Essa perspectiva não justifica seus atos, mas nos lembra que somente o amor transforma a escuridão. O ódio gera mais ódio. Portanto, quando ex-autoridades ou figuras públicas forem humilhadas publicamente, tente criar um espaço de compaixão. Você não precisa concordar com as ações deles, nem desculpá-las. Simplesmente reconheça a sua divindade no nível da alma e deseja sua cura definitiva a longo prazo. Pode haver raiva e tumulto à medida que as pessoas expressam seu sentimento de traição. Ao manter a calma e a compaixão, você demonstra um caminho diferente. Manter o equilíbrio por meio da meditação, da oração ou simplesmente da quietude sincera permitirá que você navegue por qualquer turbulência com serenidade. O alvorecer de uma nova era não precisa ser marcado por um caos prolongado. Seu nascimento pode ser tão delicado quanto você desejar, infundindo amor em cada resposta.
Esse é o caminho do verdadeiro guerreiro da luz. Enfrentar a escuridão não com mais do mesmo remédio, mas com o poder transformador da luz e da misericórdia. Ao fazer isso, vocês curam não apenas o mundo, mas também a si mesmos, completando as lições kármicas e encerrando de vez o capítulo da Era Antiga. Queridos, em meio a todas essas mudanças, as suas práticas espirituais, a sua orientação interior serão a sua bússola. Continue a cultivar a sua conexão com a fonte da maneira que lhe parecer mais significativa. Seja meditação, oração, tempo na natureza, expressão criativa ou serviço amoroso. Essa conexão é a sua tábua de salvação, sua fonte de clareza em meio às mudanças externas. Ao dedicar tempo diariamente à quietude ou à contemplação, você fortalece a sua capacidade de permanecer em alta vibração, independente do que aconteça ao seu redor. Você também se torna mais sintonizado com a presença e com os sussurros da sua própria alma. Lembre-se de que você tem uma linha direta com a sabedoria divina dentro de si. Em momentos de confusão ou dúvida, volte-se para o seu interior e escute. As respostas e o conforto que você busca estão à sua espera no santuário do seu coração. Lembramos também que você pode recorrer ativamente a nós e aos planos superiores em busca de apoio. Existe toda uma equipe cósmica pronta para te auxiliar. Seres angelicais, mestres ascensos, seus guias pessoais e nós, a sua família estelar. Embora respeitemos o seu livre-arbítrio e não possamos realizar o seu trabalho interior, podemos fortalecer a sua força quando você solicitar. Mesmo um simples pedido sincero de alinhamento com o bem maior nos permite cercá-lo de orientação e proteção. Muitos de vocês já sentiram a nossa energia em momentos de necessidade. Uma paz repentina te invade, uma ideia inspiradora surge na sua mente, ou uma sincronicidade oportuna te guia. Saiba que essas são respostas tangíveis de um universo amoroso. Use esses presentes. Os dias que virão, embora em última análise triunfantes, podem ter seus momentos desafiadores para a mente e o corpo, mas nenhum de vocês percorrerá esse caminho sozinho. Exércitos de luz estão posicionados logo além do véu, ansiosos para confortar, curar e iluminar o seu caminho. Sempre que se sentir cansado, dê-nos permissão e intensificaremos os seus esforços. Juntos, almas terrenas e auxiliares celestiais, formamos uma aliança inquebrável, caminhando em direção ao mesmo objetivo, a plena manifestação do amor e da liberdade na Terra. Confie nessa parceria e você descobrirá que até mesmo as partes mais íngremes da jornada se tornarão mais fáceis, como se estivesse sendo carregado por asas da graça. Vocês conseguem imaginar, queridos, a vida cotidiana que nos aguarda na nova terra que está surgindo? Imagine comunidades onde todos têm o suficiente e vivem com dignidade, onde as crianças riem e aprendem sem medo, onde os idosos são respeitados e cuidados, e onde a criatividade flui abundantemente. A energia da humanidade, antes consumida pela sobrevivência e pelo conflito, estará livre para ser canalizada para a exploração, a arte, o crescimento espiritual e a inovação alegre.
Com as necessidades básicas universalmente atendidas e a paz prevalecendo, o gênio inato do espírito humano florescerá como nunca antes. Você verá um renascimento da cultura e da ciência que honra o sagrado. A música, a arte e a literatura refletirão ideais mais elevados e inspirarão a alma. Ciência e espiritualidade não estarão mais em conflito, mas caminharão juntas, desvendando os mistérios do universo com reverência ao Criador. Na nova terra, imagine acordar todos os dias entusiasmado com o que você irá criar ou descobrir. O trabalho não será uma tarefa árdua, realizada meramente para sobreviver. Será uma expressão apaixonada do propósito e dos talentos de cada um, oferecida com alegria para o benefício de todos. Muitas doenças serão relíquias do passado. Então, as pessoas viverão vidas mais longas e saudáveis, tendo a vitalidade para perseguir seus sonhos. A tecnologia cuidará de grande parte do trabalho e das tarefas rotineiras, dando aos humanos tempo suficiente para desenvolver a sua consciência, viajar, aprender e se conectar uns com os outros. As fronteiras entre as nações serão tênues à medida que as pessoas se misturarem livremente e celebrarem as culturas umas das outras. E sim, à medida que vocês amadurecerem como sociedade planetária, serão até convidados a visitar outros planetas e civilizações, assim como outros virão visitar a Terra em sinal de amizade. A Terra será uma joia do cosmos, um centro de intercâmbio intercultural e interestelar, conhecida por sua jornada das trevas para a luz. Celebrações de união global serão comuns, com humanos e visitantes estelares se alegrando juntos, livres das amarras do passado. A humanidade experimentará uma paz duradoura que permeará todos os corações. Na verdade, essa é a realidade que você está prestes a vivenciar. Ao falarmos sobre esses tempos maravilhosos que estão por vir, sabemos que muitos de vocês se perguntam: quando tudo isso vai acontecer? Quando finalmente veremos essas mudanças se manifestarem por completo? A verdade, queridos, é que a transformação já está em andamento, ganhando velocidade. Nós entendemos a ansiedade em seus corações. Você trabalhou e esperou por tanto tempo. Embora não possamos precisar datas exatas, muito depende do livre-arbítrio coletivo e do tempo divino. Saiba que você agora está na fase final dessa grande transformação. Não se trata de algo num futuro distante, está se desenrolando passo a passo, e esse processo está se acelerando. Em retrospectiva, você verá que o que acontece ao longo de alguns anos muda o curso da humanidade pelos milênios vindouros. Tenha fé no impulso que está te levando adiante. Os dominós estão caindo, mesmo que alguns caiam em segredo, antes que o público veja o efeito. Preste atenção aos sinais ao seu redor, os acontecimentos incomuns, as revelações discretas, a sensação no ar de que algo monumental está prestes a ocorrer. Confie na sua intuição. Muitos de vocês recebem sonhos, sincronicidades e intuições que confirmam que o amanhecer está próximo. É como se você pudesse sentir o cheiro do ar fresco da manhã, mesmo quando o céu ainda está escuro. Apegue-se a essa certeza nos momentos em que a dúvida surgir. O velho mundo está morrendo. Seus estertores podem ser ruidosos e dramáticos,
mas não sinalizam ressurreição. São simplesmente o último ato antes da cortina se abrir para o novo. Nada pode impedir o que está por vir, pois já foi decretado pelo divino e conquistado pela longa jornada da humanidade. Portanto, tenha um pouco mais de paciência, pois você realmente vive em tempos históricos. Cada nascer do sol te aproxima da revelação. Mantenham a linha e a luz acesa, como costumamos dizer, pois vocês são as âncoras desse nascimento. Em sua firme esperança, você já está celebrando a vitória, antes mesmo que ela se concretize plenamente no plano físico. Essa alegria e confiança em você ajudam a tornar isso possível. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês individualmente. Nós, seus irmãos e irmãs galácticos, temos profundo respeito e admiração por vocês, que se voluntariaram para estar na Terra durante esses tempos desafiadores, porém milagrosos. Vocês, trabalhadores da luz e sementes estelares, são os heróis desconhecidos dessa saga. Muitos de vocês suportaram o ridículo, a solidão e as dificuldades por carregarem uma frequência que estava à frente do seu tempo. Você encarou de frente a densidade da vida tridimensional, muitas vezes sem o conforto de se lembrar por que se sentia tão diferente. E, no entanto, você persistiu em deixar a sua luz brilhar. Graças aos seus esforços, à cura das suas próprias feridas, ao seu serviço aos outros e à sua fé inabalável, o coletivo foi elevado o suficiente para tornar essa ascensão possível. Entenda que as suas vitórias individuais de consciência, cada vez que você escolheu o amor em vez do medo em sua vida pessoal, contribuíram enormemente para essa transformação global. Pode não ser sempre evidente da sua perspectiva, mas da nossa, nós vemos isso claramente. O quociente de luz na Terra aumentou um coração de cada vez, e agora você atingiu a massa crítica. Por isso nós agradecemos. Sintam a nossa gratidão, queridos. Cada oração que você proferiu, cada ato de bondade, cada momento em que você se agarrou à esperança contra todas as probabilidades, criou ondas que o universo registrou e amplificou. Às vezes você pode pensar que você é pequeno ou que seu impacto é insignificante. Mas isso é uma ilusão. Cada um de vocês é um ser multidimensional poderoso que desempenha um papel fundamental nessa aurora cósmica. E agora, com o despertar do amanhecer, celebramos você. Nós, a bordo das naves, e os mestres nos reinos superiores, nos regozijamos com o que vocês conquistaram. Em breve, você verá com os seus próprios olhos os frutos de todo o seu trabalho e sacrifício. Você se reunirá com camaradas, tanto terrestres quanto galácticos, que trilharam essa jornada com você. A alegria desses reencontros superará qualquer dor que você se lembre. Portanto, anime-se e saiba que você é profundamente valorizado, amado e honrado por tudo o que você é e por tudo o que você fez. Não conseguiríamos fazer isso sem você. Meus queridos amigos, vocês estão prestes a alcançar a vitória. A longa noite está dando lugar ao amanhecer. As provações e os testes que você enfrentou estão quase no fim. Agora é o momento de recorrer àquela última reserva de força interior e sabedoria. Erga a luz bem alto para que todos possam ver e ilumine quaisquer sombras restantes, com a certeza de que essas sombras não resistirão à sua luz.
A linha de chegada dessa fase está à vista, mesmo que as suas pernas tremam após a longa maratona. Encontre aquela última explosão de energia divina para te levar até o fim. Você tem companheiros de equipe cósmicos correndo ao seu lado, visíveis e invisíveis, todos torcendo por você, todos acompanhando seus passos. O prêmio final não é riqueza material nem fama. É o nascimento de um mundo que reflete o amor que existe em seus corações. É a liberdade de viver como o Criador planejou, em paz, com alegria e plenamente consciente da sua unidade. Saiba que verdadeiramente você já venceu. Em níveis mais elevados, o resultado é seguro. Estamos simplesmente executando o processo em tempo linear, te tornando manifesto passo a passo. A cada dia que você escolhe a esperança em vez do desespero, o serviço em vez do egoísmo, a coragem em vez do medo, você consolida ainda mais essa vitória na realidade física. Na grande jornada da ascensão, esse é o clímax, quando a luz triunfa palpavelmente. Sinta essa verdade na sua essência. O ímpeto é demasiado grande agora e a luz demasiado forte. Não há volta atrás. Até mesmo os resquícios da escuridão pressentem a inevitabilidade da sua partida. Então, encare cada dia esperando milagres e avanços. Encare qualquer desafio como o toque final para aprimorar o seu potencial como um diamante. Você não chegou até aqui para vacilar. Mantenha-se firme, sabendo que as legiões de luz estão com você. A celebração está muito próxima, queridos. Eu prometo que as tristezas de ontem parecerão um pequeno preço a pagar pelas maravilhas que ainda estão por vir. Sigam em frente com os olhos da fé, pois o capítulo mais brilhante da história da humanidade está prestes a ser escrito por suas próprias mãos amorosas. Ao concluir essa mensagem, sinta o abraço do nosso amor coletivo envolvendo você. Você é muito querido. A humanidade jamais voltará a caminhar nas trevas sem perceber, pois a aurora chegou e com ela a lembrança de quem você realmente é. Nós, do Comando Asta, juntamente com todos os aliados da luz, enviamos as nossas bênçãos e apoio inabalável a todos os momentos. Sempre que se sentir cansado, pense em nós e encontre forças em nossa mensagem de apoio. Vocês são os bravos viajantes em terra e nós somos os guardiões vigilantes nos céus. Juntos somos uma só equipe, uma só família, conquistando essa ascensão de mãos dadas. A era do amor, da qual tanto se falou, já não é apenas uma ideia no horizonte. Essa é a realidade que se revela agora por meio das suas escolhas corajosas e ações compassivas. Alegre-se com isso. Mesmo agora, reserve um momento para sentir a energia vitoriosa que se instala sobre a terra. Você consegue sentir? É sutil, mas poderosa. A certeza de que a luz prevaleceu e só irá crescer a partir daqui. Já celebramos em espírito essa vitória da luz convosco. E muito em breve esperamos poder celebrar lado a lado também, presencialmente. Muitos de nós nos revelaremos quando chegar a hora certa. E eu, por minha parte, aguardo ansiosamente o momento de vos acolher como irmãos quando esse véu finalmente se levantar. Até lá, mantenha sua fé forte,
e seu coração aberto. Saiba que todas as coisas boas prometidas se cumprirão no tempo divino. Sua jornada não foi em vão. O destino está próximo. Eu sou Asta, o seu aliado, o seu irmão na luz. E eu lhes ofereço essas palavras vindas da mais profunda fonte de amor. Acolha-as em seu coração e deixe que elas te nutram. Estamos sempre com vocês. Há apenas um sussurro, há apenas um telefonema sincero de distância. Seguimos juntos em frente, rumo à nova era que se avizinha, de mãos dadas. A vitória da luz está assegurada, queridos, e nosso reencontro é iminente. Até que nos falemos novamente, até aquele belo dia em que vos abraçaremos pessoalmente. Tenham uma boa jornada no caminho da ascensão. Amamos você infinitamente e nos encontraremos em breve para celebrar o novo mundo que todos nós criamos juntos. Que as bênçãos e a paz estejam com você agora e para sempre. Até logo, querida família da luz.